E aí galera, tô de volta aqui no Warframe para apresentar um sistema que eu gosto pra caramba, que é o sistema de Kuvalit. Basicamente é um sistema que você cria uma espécie de nêmesis dentro do jogo, né, para ganhar uma arma dele de recompensa, potencialmente ganhando uma efêmera, que é um efeito visual também. E é um sistema que com certeza eu já gastei umas boas horinhas fazendo ele, acho que dá umas 2 horinhas aí mais ou menos para fazer um Kuvalit completo, né, já tendo todos os pré-requisitos certinhos. Então eu vou explicar em detalhes para quem tiver alguma dúvida, porque o jogo não é nada claro quanto isso, ele joga isso na sua cara, geralmente para você fazer besteira, pegar arma ruim, etc e tal. Muita gente acaba meio que desistindo pela complexidade do sistema e o fato do jogo não ser muito claro nisso. Então eu vou aproveitar aqui a situação e explicar certinho em detalhes como é que faz para você criar o seu Kuvalit, como é que faz para você derrotar ele, o que ele oferece para você, quais são os pré-requisitos também, né, para quem quer fazer essa quest e tudo mais, tá? Potencialmente, para que serve o Kuvalit? Para as armas, como eu falei, que é o são 16 armas Kuva ao todo, já eu mostro elas em detalhes. São armas, no geral, bem poderosas, perto das outras armas do jogo. E a grande vantagem é que elas não têm um requerimento de Mastery e não precisam ser craftadas. Então, basta você conseguir fazer esse Kuvalit, já consegue ter acesso a uma das melhores armas do jogo, né? Sendo um Mastery até level baixo, relativamente, assim, 5, né? No mínimo, que seria por questão dos pré-requisitos dela. Eu vou começar aqui mostrando qual que é o pré-requisito dessa quest. Do Kuvalit, não é uma quest na verdade, mas... basicamente você tem que concluir as jornadas. A jornada que ele exige para destrancar o sistema é a Guerra Interior. A Guerra Interior é basicamente a 9ª quest do jogo, né, dado o Chain Quest, as missões em sequência. Então a 9ª quest que você conclui, fora as side quests, né, jornadas alternativas que são para liberar um Warframe e tal, é a Guerra Interior. Então depois que você terminar essa Guerra Interior, você já está apto a ter o seu Kuvalit. Provavelmente, se você não souber, não tiver visto esse vídeo antes sem ninguém ter te falado, você vai fazer sem querer um Kuvalit. Usualmente vem uma arma ruim, só de sacanagem, óbvio que é algo aleatório, mas acaba acontecendo muito. Então, acho interessante o jogador que está concluindo a Guerra Interior, ou está para concluir, ou até está começando, e pretende jogar um pouquinho mais para concluir as missões, já saber isso de antemão para não fazer besteira, para já, né, de cara conseguir fazer um Kuvalit legal, útil logo de cara, porque é meio chato derrotar ele pela primeira vez. Então você tem que concluir essa jornada para aí, já de cara, poder ativar o sistema de Kuvalit, às vezes, como eu falei, às vezes até meio sem querer. Tá? Então, primeiro requisito, a Guerra Interior, que exige Mastery Rank 5, né? Então, efetivamente, a pessoa só pode ter um Kuvalit se ela for pelo menos Mastery Rank 5. Né? Lembrando que Mastery é o nível da sua conta, né? Da somatória dos itens que você já upou, dos Warframes que você upou e tal, pelo menos Mastery 5. É relativamente fácil de pegar bem rápido. Então, matamos os pré-requisitos. Aí vem a segunda parte, que é como é que você faz um Kuvalit. Seria o seguinte, você vem aqui, qualquer fase que seja Grineer, pelo menos nível 20, acho que é o mínimo nível que tem que ver, e algumas fases mais específicas, as infinitas eu não consegui fazer Kuvalit neles, apesar de dar o triggerzinho lá. Mas geralmente eu faço Kuvalits em Cassini, é o melhor lugar que eu acho, porque é uma fase de captura que você consegue fazer rapidinho. Né? Ela é level relativamente baixo, né? Level 21, 23, que é bem o mínimo que ele pede para se fazer um Kuvalit. Então todo santo Kuvalit que eu fiz em Cassini. Com certeza vai ter muita gente recomendando a missão em Cassini. Só que é o seguinte, o Warframe que eu utilizo influencia um pouquinho no Kuvalit. Influencia no quê? No elemento da arma. Tá? Então, como eu tinha falado, são 16 armas que você tem disponíveis aí para achar o Kuvalit. Isso você vai ver depois na fase, né? Então não precisa se preparar nada tanto assim para fazer a fase com ele. Mas os elementos dos Warframes que você está utilizando é algo muito importante de se considerar. Então vou dar um Alt Tab aqui. Então aqui você vê o seguinte, eu estou aqui na wiki do jogo, Warframe Progenitor. Então a gente tem os seguintes elementos que você pode craftar armas Kuva: Impacto, Hit, Cold, Electricity, Toxin, Magnetic e Radiation. Então, de acordo com o Warframe que você utilizar e fizer o seu Kuvalit, ele vai sair com a arma desse elemento. Tá? O melhor elemento, acho que sem sombra de dúvida, é Toxina, porque você consegue combinar uma arma que já tem a Toxina nativa com elétrico para virar corrosivo, né? Que é um caso útil pra caramba, especialmente contra os inimigos nível mais alto ou Grineer com muita armadura. E combinando com frio, vira o viral, né? Que também tem um potencial muito legal de aumentar dano. Então, geralmente você vai fazer uma arma de tóxico e combinar ou com frio ou com elétrico para virar, respectivamente, viral e corrosivo. Então, recomendaria de início, né, você se ater a esses Warframes aqui.
e fazer essa runzinha aí que eu vou fazer com vocês, de gerar o Kuvalit, com um deles, tanto faz quem, tá? Não faz diferença nenhuma, o Warframe em si, é só ser um desses aqui, vai sair uma arma com toxina quando você criar ele. Então, primeira parte é isso. Eu já tô numa parte mais avançada, eu já fiz mais de 20 Kuvalit, já tenho todas as armas, então eu não tô tão preocupado em ter arma de toxina, porque as armas boas que eu uso, né, a Brahma, a Nucor, etc, Shield acho não, mas tá, elas pelo menos já estão com o elemento toxina, né, então eu não tô muito preocupado em pegar de novo elas e tal, então o que que eu tô fazendo? Eu tô indo atrás da segunda coisa que os Kuvalites dão, que são as efêmeras. Eu já peguei a efêmera elétrica, já peguei, que eu acho que é a mais massa, inclusive, a efêmera tóxica, e recentemente peguei a de impacto. Então falta calor, frio, magnético e radiação. Então eu vou pegar um desses Warframes, né? Acho que eu vou pegar a Titânia, que é de frio mesmo, para gerar o meu Kuvalit e ter chance, né? Uma chance bem pequena relativamente, de vir essa efêmera de gelo que eu tô atrás. Né? Agora, as recompensas do Kuvalit, quais são? Né? Aqui são as armas Kuva que eles podem dar para você. Então ele vai gerar um Kuvalit com o elemento do Warframe Progenitor que você tá, e uma dessas 16 armas aqui disponíveis. Então aqui a gente tem inicialmente aqui 12 armas, que são armas que já existem no jogo, né, mas sem ser a versão Kuva, as versões normais delas. E aí a versão Kuva é uma versão bem mais poderosa em via de regra, né, bem mais forte. Então são 12 armas aqui que você tem potencialmente uma versão mais forte. Né, dessas aqui, as mais utilizadas, com certeza, é a Nucor, né, que é uma sidearm, pistolinha que cogitei entre as pessoas, acerta vários alvos, por assim dizer. A Brak, né, uma escopeta de sidearm também bem forte. A Quartak eu diria que é o rifle, dos rifles aqui o mais legal também, é bem forte, bem bacana de se usar. A Com, que é a escopeta que tritura sua munição, mas dá um dano bem legal. A Ogres, que é um rocket launcher, né, tem um dano em área bem legal. A Tonkor, para quem curte a lança-granada, ela tem um potencial de dano até maior do que a Ogres, bem próximo da Brahma Kuva. Mas tem aquelas desvantagenzinhas, né, de ter que acertar, tem um alcance mínimo e tal, né. Então são as armas a mais utilizadas. O restante realmente eu não sei se foi muito utilizado, acho que um pouquinho menos. Mas aqui embaixo a gente tem 4 armas separadas, que não existe ela no jogo sem ser a variante Kuva, né. Então a gente tem o Kuva Brahma, Kuva Shakur, Kuva Shieldeg e Kuva Yang. A Yang é uma arma Art Gun, né, então você pode usar no seu Archwing, nas missões de Archwing, você pode usar agora no Necramech, também nas missões de Necramech, e você pode usar ela como uma arma pesada nas missões, usando aquele itemzinho lá que ela aparece na sua mão para usar na fase. Ela tem um potencial de dano muito bom perto das armas de Art Guns. Talvez só a Mausoleum, que é nova agora, Mausoleum, né, que tenha meio rival dela, por assim dizer, e tem uma eficiência de munição muito melhor do que ela. Então ela perdeu um pouquinho o prestígio depois desse update com a Mausoleum, mas ainda é uma arma muito boa. A Shieldeg é a única arma melee das curvas. Tem um potencial de dano bacana também, né? Não é top tier do jogo, mas é meio próxima disso. A Shakur é um rifle, não chega a ser um sniper porque não tem o zoom, né? Então, alerta, as coisas assim que exigem sniper você não consegue usar ela. Mas ela tem um tiro bem bacana, dá um daninho em área também. E a Brahma, poderosíssima, né? A arma mais ridícula do jogo em termos de balanceamento. Que acabou sendo um pouquinho, né? Meio nerfada lá para meados do ano, final do ano, não lembro agora, onde eles reduziram a munição máxima dela mais do que o dano. Então a grande limitação dela acaba sendo munição, o dano ainda continua bem roubado, bem forte, com certeza maior do que a grande maioria das armas do jogo. Então essas são as armas, né? O ideal é você de antemão já saber que arma que você tá atrás, né? Para um primeiro Kuva Lich, eu recomendo que você selecione, vá atrás ou da Nucor como sidearm, né? Ou da Brahma, que são as mais poderosas, por assim dizer. Mas de qualquer forma, tem essas outras que eu tinha falado anteriormente que também são válidas, né? Como a Brak, se você gosta de escopetas, ou a Com mesmo, né? E etc e tal. Mas essas aqui certamente são as armas mais fáceis de utilizar, né? Mais fáceis de enfiar numa build qualquer. A Brahma tem seus um pouquinho situacional, porque é melhor com alguns Warframes do que outros, né? Mas em geral é isso aí. Então, além das 16 armas disponíveis aqui, então você vê a chance de gerar um Kuvalit com uma dessas armas é 1 em 16, né? Basicamente isso. E aí cria uma situação meio chata, onde você, eu quero a Brahma, aí você vai lá tentar gerar um Kuva, não veio a Brahma, não veio a Brahma, não veio a Brahma. Você fica às vezes 10, 20 vezes na fase até vir a arma que você quer. Então, nesse sentido, quando você está indo atrás de uma arma em particular, acaba sendo meio chato o sistema. Né, porque é muito aleatório. Naturalmente você pode trocar o Lich que você já derrotou, foi convertido contra o jogador, depois explico isso em detalhes também. E além das armas, eu tinha falado das efêmeras. Então ele diz que tem 20% de chance
de um Curva Elite vir com efêmera, eu acho que a chance deve ser menor na prática, eu sou muito azarado. Que são esses efeitos aqui que ficam no seu Warframe, né? Então aqui, tem a de impacto, a de fogo, a de gelo, a de elétrico, toxina, magnético e radiação. É bem sutil o efeito da radiação, inclusive. Então são as efêmeras que eu estou indo atrás agora, além de qualquer arma, né? Dentro das possibilidades aí, para gerar o meu Curva Elite com a efêmera, se eu tiver sorte, né? Então basicamente seria isso. Aqui tem um local que tem as tiers das armas, tá? Só para vocês verem, que é voltado pela comunidade. Ó, Tier S, Curva Brahma tá aqui. Tier A, Curva Con, Curva Ogres, Curva Tonker, Curva Quartak, Curva Shakur. E a Hind também, por algum motivo, a Baguette. Tier B, Karak, Drakgun. Acho que só. As primárias. Secundárias, a Nukor e a Brack no Tier S. Né? Twin Stuba e Seer no Tier A. Kraken no Tier B, só. E arma corpo a corpo, a Shield Egg tá aqui no Tier A também, né? Naturalmente não quer dizer que é melhor que as outras, mas é uma referência, né, para vocês entenderem que são armas relativamente bem poderosas e exigem um Mastery e rank relativamente baixo perto dos outros que estão ao redor dela, né, em via de regra. Voltando aqui pro jogo, como eu tinha falado, eu vou tentar gerar um Curva Elite com a Titânia. Deixa eu pegar a Titânia aqui. Prontinho. E vou lá em Cassini. Eu recomendo ir no single player, tá? Em solo mesmo, para você fazer esse corre pelo menos de gerar o Curva Elite, porque você vai fazer a fase no tempo mais rápido possível. Tem algumas armas que eu quero, algumas não. Vou ver quanto tempo eu levo para conseguir, né? Uma das armas que eu quero, que são armas que eu ainda não tô com o máximo delas. Eu já explico isso, devia ter falado antes. Mas o motivo de eu estar indo atrás de armas que eu já tenho, né? Você consegue melhorar elas até um limite, né? Então basicamente como é que vai ser? Você vai fazer a fase normalmente, preferencialmente o mais rápido possível para ser eficaz, né? Capturar o alvo. Então essa é a primeira parte. Vai dar uma piscada na tela. Quando der a piscada na tela vai ser o trigger que pode gerar o Curva Larvling. Vê se vai dar piscada. Aí. Quando isso acontece, você tem 1 minuto para matar cerca de 10 inimigos para gerar um Curva Larvling na fase e aí poder potencialmente virar o seu Curva Elite. Tá? Qualquer fase Grineer, basicamente, do jogo, né, a grande maioria delas, dessas normais pelo menos, tem chance disso acontecer. Deu trigger, apareceu um alvo agora pra mim a 100 metros aqui no caso, e eu preciso derrotar ele. Não é desafio nenhum, tá? Assim, pelo menos pra quem já é um Master meio nível alto. Ó, você ganha 100 curva quando você mata. Quando você chegar perto dele, vai mostrar a arma que ele daria, ó, Seer curva. Não quero a Seer. O que eu vou fazer? Eu tenho duas alternativas. Ou eu saio da missão, vou embora, ou eu vou andando até o final, né, pra manter, tipo essa Loroquim que eu acabei de pegar. Em hipótese alguma, uma coisa, muita atenção, não chega aqui e pegue ele, né? Se você pegar ele, já gerou o Curva Elite, não dá pra você se livrar dele e jogar fora, entendeu? E aí você vai ficar preso com ele até você derrotar ele. Então é a única coisa que você tem que tomar muito cuidado. Como eu falei, muita gente gera um Curva Elite sem nem saber o que está fazendo, né? Vai na intuição, sem saber o que é, vê esses alertas todos, usa lá, gera um Curva Elite e é só tristeza depois, né? Então é meio uma sacanagem do jogo, ter um sistema tão complexo desse e não explicar, não preparar o jogador para ele, né? De antemão. Infelizmente vou ter que dar umas repetidinhas na fase aí até vir uma arma que eu tô aguardando um pouquinho ainda, né? Que vai ser útil pra mim, potencialmente. Posso ver as armas que eu tenho? Vamos lá. Então, olha só. A minha Shakur já tá com 60% de dano. Isso aqui é o que eu não tinha falado anteriormente, né? Quando você gera a arma, ela vai ter o elemento, que é de acordo com o Warframe Progenitor, e vai ter uma porcentagem de dano extra, que é o dano que é convertido nesse elemento. Então, um dano a mais do dano base dela, desse elemento.
O ideal é ser 60% tóxico, né, como eu tinha falado para a maioria das armas. Muitas vezes você gera uma arma, ela gera com 25, aí você tem um esquema que você faz no jogo gerando essa arma múltiplas vezes para ir subindo a porcentagem de dano dela. Tá? Então a Con me interessa, a Ogres me interessa, o Spartak eu acho que não estou muito afim. Aí temos outras armas mesmo que estão aqui embaixo, né? Com certeza não vão me interessar, porque eu nem apliquei formas nelas. Outro detalhe das armas curva diferente é o seguinte, toda vez que você aplica uma forma nela, que dá uma polaridade a mais, ela aumenta o nível máximo dela. Então as armas vão até nível 30, quando você aplica uma forma ela vai até 32, aplica outra forma vai até 34, e assim por diante, até aplicar 5 formas ela ia até nível 40. Isso faz com que fique bem fácil equipar alguns mods nelas, né, mods mais caros e tal, mods primed. Então é uma coisa bem bacana, né, que deixa a arma mais forte ainda em potencial. Eu acho que eu tô especificamente atrás da Con, da Ogres, são armas que eu gosto. A arma secundária, acho que nenhuma delas me interessa muito. A Shieldeg também. E... já tá errado aqui. E a Yanga, né? Acho que eu vou pegar uma dessas. O restante eu vou ignorar. Então vamos lá de novo na fase. Agora um pouquinho mais rápido, ver se eu não enrolo tanto. Isso que eu tô atrás de várias armas, né? Então, relativamente, a minha chance de pegar uma delas é meio alta, né? Mas pode levar algumas tentativas. Então, a primeira parte do jogo, da questão dos Covalites é essa, né? Cadê a piscada? Vamos esperar a piscada para começar a matar o povo. Aí, piscou. Prontinho. Olha, a Brahma, gente, essa é a arma que de início eu fiquei loucamente atrás dela, fiz sei lá umas 20 vezes pra vir. E agora que eu não quero, né, vem ela. Eu poderia pegar um Kuvalite de Brahma e não usar a arma, poderia converter o Kuvalite pra ele virar meio que um soldado meu, alguma coisa assim que às vezes já aparece pra te ajudar. Potencialmente vai ter um sistema aí nesse ano onde você pode... tem a Railjack, que é a navezinha lá sua, e os Kuvalites vão ser, os convertidos seus, vão formar aí um exército de NPCs lá que te ajudam a pilotar ela, alguma coisa assim, né? Como se fosse tripulação. Imagino que vai ter sistema esse ano, né? Eles deram uma prévia disso. Deve vir Kuvalite Corpus também, né? Além de Grineer. Não sei se vai usar o mesmo sistema, mesma forma que eu estou mostrando aqui, ou se vai ser completamente diferente, né? O início deles. Se vai ter efêmera diferente, se vão ser 16 armas corpus, né? Enfim. Então, estou especulando aqui. Mas então é interessante, especialmente considerando essa questão da Railjack que vai ter de tripulação com Kuvalite, de você ter alguns Kuvalites convertidos, né? Isso pode te ajudar se você curte a parte de Railjack. Pode ser uma boa. Mais uma ainda. Vamos lá. Torcer para vir uma das armas que eu quero. You are here on a capture mission. You must find, capture and extract our target. Eu esperando aparecer a arma do cara. Não, não é ele ainda, é reordem. Mission complete. The captive has been escorted to the extraction point. Well done. Escou. Lembrando que é 1 minuto pra matar uns 10 carinha, né? Então tem que ir meio rápido, ou ter um dano em área, né? Se for um Warframe que nuca, é mais fácil, né? Ou usar uma outra arma, né? O fato de estar com a Titânia é meio besta. Kraken nem a pau, obrigado. Tô dando um azarzinho aí.
Como eu falei, eu poderia quitar a missão logo na hora que pegasse, né, ali e já sair, mas eu particularmente não gosto de falhar a missão. Aproveita que eu tô fazendo aí, não Nightwave, né, Nightwave Intermission junto, tem um 100zinho de curva toda vez, né, 1 minutinho. Não acho tão demorado assim, tem gente que morre de fazer isso aqui, mas eu acho tranquilo. Agora vai, hein? Agora vai. You are here on a capture mission. You must find, capture, and extract our target. Visível. Ele, Mission complete. The captive has been escorted to the extraction point. Well done. Pisca aí, tela. Tá, piscou a tela, vou mudar, vou usar Nucor. Rapidinho eu vou matar os que precisam aqui com ela. Aí, mais fácil, né? Errado, opa. Shield, beleza. Fechou. Fiz isso, executei e morri. Criei o Kuvalit com a Shield Egg, né? Não sei se ele vai ter efêmera ainda ou não. Lembrando que supostamente é 20% de chance, vamos cruzar os dedos aí. Então, prontinho, ativei o sistema. Não precisa nem completar a fase, tá? Já tá criado, não dá pra dar Alt F4 depois, se você criou errado, já era, meu amigo. Já criou na sua conta, já gravou a informação. Se gerou o Kuvalit, só vai sumir esse Kuvalit se você derrotar ele. Não tem outro jeito por enquanto. Então, como eu falei, muita gente gera sem saber o que tá fazendo, né? Normal também. Eu fiz a primeira vez, todos os meus amigos geraram Kuvalit a primeira vez, até eu explicando pra eles antes, eles geraram ainda. Aí vai escurecer a tela, introdução dele, gera o nome, gera o visual dele. Tem que esperar isso, tá? Fica meio travado nessa tela, você não consegue interagir com o menu nem nada. E pronto. Aí eu consigo clicar aqui embaixo, ó. Opa, vai ter esse íconezinho aqui. Não gerou com efêmera, senão já ia estar vendo, infelizmente não veio. Gerou uma Shield Egg com 55% de bônus de dano. Gente, tô muito feliz. Tô muito feliz. É quase o máximo que é 60. Né? Obviamente vai ficar de gelo ela, né? Mas não tem problema. Que depois eu consigo fazer um processo de juntar com a minha Shield Egg que vai ficar 60, que é o cap. Tá? Basicamente é o seguinte, você tem uma arma, vamos supor que uma arma 25 e uma arma com essa aqui 55. Se eu aplicar esse 55 na minha 25... ele pega o maior delas, que é 55, mais 10%. 10% de 55 já dá 60%. Então vai pegar o cap de 60 e o elemento dessa vai sobrescrever o da minha. Então vai ficar de gelo, 60% gelo. Depois eu posso pegar uma outra Shield Egg, qualquer porcentagem com o elemento que eu quero e jogar em cima dela para ficar com o elemento final. Né? Então, primeira parte está feito, está aqui o Lich. Deixa eu mostrar meu histórico de Liches aqui, só para ficar mais claro sobre isso. Aqui. Então, todos os Lich que eu já gerei, tá? Que foram derrotados, né? E tal. Esse aqui é o ativo, né? Aí aqui foi o primeiro que eu gerei. Gerei com a Kartak, 50%, a porcentagem até boa. Aí depois eu já consegui gerar o de Brahma. Né? Você vê que a minha porcentagem é relativamente baixa. Aí aqui... Esse aqui é o primeiro que eu gerei com efêmera, a efêmera tóxica. Aí você vê que alguns têm peculiaridade, é o medo de Kubrows, então tem toda essa questão. E alguns deles você pode converter, e aí como eu falei, ele fica para te ajudar, né? Quando você tá morrendo, às vezes ele aparece na fase e te ajuda. E esses que você converte, você pode trocar com outro jogador. Igual esse aqui, eu troquei, porque meu amigo queria a Brahma Curva e não tava com saco de gerar um Lich com Brahma Curva. Eu gerei um Lich Brahma Curva, converti e troquei com ele. Aí no caso, quando você recebe esse Kuvalit, você tem que derrotar ele tudo de novo, você não recebe arma nem nada. Basicamente assim, você vai ter duas opções quando você finaliza um Kuvalit. Ou você mata ele, e aí você ganha a arma dele, né? Aparece lá na sua forja só pra você retirar. E se ele tiver efêmera, você ganha efêmera dele também.
Se você converte ele, se ele tiver efêmera, você também ganha efêmera e ele fica convertido. A arma você não vai ter acesso, você meio que joga no lixo a arma dele, basicamente, e ele fica convertido. E se você trocar com outro jogador, esse jogador recebe o Covolute do jeito que você gerou. Se tinha efêmera, vai com a efêmera. Se tinha aquela arma com aquela porcentagem daquele elemento, vai com aquela arma daquela porcentagem daquele elemento. Então, é para as duas coisas, né? Geralmente a gente acaba trocando o Covolute por causa de efêmera, né? Você consegue vender, às vezes, um Covolute para outro jogador por causa da efêmera, e é uma coisa meio rarinha. Tem gente que não tem saco como eu de ficar jogando esse sistema várias vezes. Então, primeira etapa, Lich girado com sucesso. Agora eu vou lá enfrentar ele. Vou mudar meu loadout aqui. E vou pegar um loadout com as, entre aspas, melhores armas, né? Que é a Brahma e a Nucor, pelo menos que eu mais gosto. A Shield Egg, melee. E ainda usar um pouquinho de arma pesada, a Kuva Yanga, para mostrar como é que ela é em solo. Então, basicamente, o que aconteceu agora? Eu gerei o Kuva Lich. Ele vai pegar um dos planetas aqui do sistema, que no caso é esse aqui, e dominar. O que isso significa? Qualquer fase que eu faça desse sistema, qualquer uma, até as que não estão com a manchinha vermelha, eu acho, apesar que todas estão aqui nesse caso, exceto Jordas Golem, ele vai roubar uma taxa, né? Ele vai roubar recurso, vai roubar mod, vai roubar qualquer coisa. Não é algo que você perde para sempre, tá? Quando você derrota o Lich, você recupera tudo que ele roubou de você nesse meio tempo. Mas é um inconveniente, pelo menos, né? Então, é para isso, é assim que funciona. Aí qual que é a questão? Qual que é o objetivo? Você vai nas fases que estão com essa manchinha vermelha, vai fazer essa fase, e durante a fase vão aparecer uns soldadinhos desse Kuva Lich para você enfrentando ele, tá? E aí entra outra questão que são os hackings, né? Basicamente assim, como é que você derrota um Kuva Lich? Não é só chegar lá e matar ele, atirar nele quando ele aparecer. É você derrotar ele, arrancar a vida dele uma vez, aí vai aparecer um local para você interagir com ele. E você vai usar sua Parazon para usar os hackings, que são cartas, né, mods específicos disso aqui, e tem que acertar esses hackings na ordem certa para executar ele. Tá? Então essa é parte do desafio do jogo. Eu vim aqui modificar Parazon, vão ter aqui os hackings. Então são 8 cartas de hacking diferentes. Você tem que ir atrás dessas cartas. Provavelmente você não vai ter, né? Se você não jogou muito o jogo, você não vai ter essas cartas ainda. Já explico como é que você consegue elas. Então eu vou colocar aqui aleatoriamente alguns hackings. Eu não sei a ordem, né? Não tenho parâmetro nenhum. Pode ser qualquer um desses 8 em qualquer ordem. Então eu vou colocar nessa ordem aqui para dar um chute. E testar, né? Caso apareça o Kuva Lich nesse meio tempo. E agora eu vou explicar como é que você consegue as cartas hacking. Tá? Se você não jogou muito ainda, a única alternativa vai ser você vir aqui em Sifões de Kuva. Isso aqui são fases, acho que diárias. Ou de hora a hora, não sei realmente se troca, faz tempo que eu não faço. E você vai ver que várias delas têm chance de obter uma relíquia hacking. E algumas delas têm relíquia hacking garantida, são fases level mais alto, né, 80-100. Nessas fases vai ter um negocinho lá também que te dá Kuva, se você fizer lá a paradinha destruir eles com o Tenno e tal. Não é necessário, se você tá atrás só de relíquia hacking, pode ignorar, pode rushar a fase normalmente, fazer o mais rápido possível, que no final da fase dá chance de obter relíquia hacking, mesmo não fazendo esse negócio com sifão Kuva, tá? Então, são as possibilidades que você tem para conseguir as relíquias hacking de começo. Depois, à medida que você faz até os Kuva Liches mesmo, que você vai fazer matando soldadinhos lá, cada soldadinho que você executa tem uma chance também relativamente pequena de dropar um hacking. Tá? Então são as formas que você tem. E aqui, na parte aqui de Fendas Void, no final tem as Fendas Hacking, que elas usam especificamente essas 4 relíquias Hacking, né? Cada uma delas dão 2 Hacking diferentes em potencial, né? Como recompensas incomuns. Então é muito bom fazer essas fases no modo online, né? Que lote os 4 players, para aí você gastar suas relíquias e ter chance de obter os mods Hacking. Ainda assim, como são 8 mods hacking, pode acontecer de falar, cara, só tá vindo desse, não tá vindo daquele específico que eu preciso. O que você pode fazer? Procura algum jogador para trocar. Troca um hacking que você tenha duplicado, triplicado, por um que você não tenha. Eu fiz assim no começo, fui rapidinho, eu consegui preencher os hackings que faltavam e executar o meu Kuva Lich. E a partir dali, refazendo o sistema, eu juntei várias relíquias, vários hackings duplicados, e aí é tranquilo, hoje em dia até passo quando um amigo meu vai fazer, empresto para ele, né, sem problema nenhum, porque eu tenho sobrando. No caso, não recomendo fazer assalto, espionagem eu não gosto, é uma coisa minha, mas especialmente quando tem Exterminate, né, Extermine que é rapidão, ou quando tem Survival Kuva, é bem difícil, mas o povo fica nele muito tempo para pegar o Kuva mesmo, né, que é usado para dar reroll nos mods fodões do jogo lá de arma.
Enfim, né? Então são as formas que você tem para obter esses hackings com base nas relíquias e com base nas fendas void, usando essas relíquias para aí transformar, né, potencialmente como recompensa, ganhar, usando as relíquias hackings, ganhar as cartas hackings e equipar na sua Parazon desse jeito, tá? Essa é uma etapa essencial. Se você não tem ainda isso, pode começar, vai fazendo o seu Kuva Elite, que aí você vai ganhando os murmúrios. Os murmúrios vão revelando para você os hackings conhecidos. E no final, você vai só ter que acertar a ordem, né? Fica um pouquinho mais fácil do que eu, que não sei nada ainda. Então, chega de enrolação. Vamos lá para a fase logo. Eu gosto particularmente de modo de fase sobrevivência. Aí você vê que apareceu duas fases. Tem a fase normal e tem a fase controlada pelo fulano de tal. Nessas fases controladas, vem os 10 soldadinhos. E potencialmente ele tem uma chance de aparecer também nela. Aí eu vou apresentar as armas aqui que eu tenho dos Kuvas, né, as 4 armas que estão equipadas. Então, essa é a Brahma Kuva. Como eu falei, ela é a arma mais poderosa do jogo, praticamente. Só que ela, sendo um arco explosivo, se você atira perto de você, você cai no chão desse jeito. E aí a solução é você usar algum Warframe que não tome esse knockback, né? A gente tem aqui o Rhino, e se usar a Iron Skin, né, fica imune a isso. Tem o Atlas, que no chão não toma knockback. Tem alguns Warframes que usando alguns modificadores de skill específicos, né, conseguem ter esse efeito. O Frost, né, tem um efeito do ult dele que deixa você imune a knockback. O Necros também. O Inarus também, né, enfim. Tem algumas outras opções, eu acho o Rhino mais prático, né. Ou o Atlas também é bem prático, só que o Atlas não pode ficar fazendo macaquice, senão ele toma knockback, né, enquanto pula, ele toma. Aí você vê que apareceu um carinha aqui para executar, é um Thrall dele. Só apertar o botãozinho e interage. Tem uma chance de dropar uma relíquia quando faz isso, revela um pouquinho do murmúrio ali em cima, né? Então vão aparecer até 10 desse cara aqui na fase. Sobre a Brahma Kuva, como eu tinha falado, ela tem munição máxima baixa. Então, para usar ela bem assim na fase, sem acabar a munição, você precisa de duas coisas que eu recomendo. O primeiro é um mod de converter munição, né, que converte qualquer outra munição em munição de arco. Ajuda pra caramba, né? Já é meio caminho andado pra você não ficar sem munição. E outra coisa que ajuda muito, a meu ver, é um mod de aumentar a munição máxima. Porque aí passa de 5 para 9 e você vai ter uma margem menor, né? De desses 9 tiros que você der, matar um carinha que drope munição, né? Então eu particularmente acho que fica mais legal com essa eficiência, né? Você usar com o mod de munição máxima, acaba que reduz um pouco o potencial de dano da arma, né? Por ser 2 mods. Especialmente, né, que seriam de êxilos, né, já que não aumentam o dano, você vai ter que gastar um slot que seria de dano com isso. Mas o dano dessa arma é muito cavalo, então é bem tranquilo fazer isso sem problema nenhum, né? Mas é uma arma que possibilitou rushar boa parte do conteúdo novo do jogo que eu não tinha visto ainda, né, quando eu peguei ela. Mesmo uma Brahma Kuva com 25% de bônus de dano, ela é excelente, ela é melhor que a grande maioria das armas do jogo, de longe. De olhos vendados, entendeu? Então não precisa se preocupar, ai, minha Brahma não é 60, que droga. Não, tranquilo, a Brahma basicona vai ser melhor que essas outras armas, provavelmente. Se ela tivesse dano a menos, ela ainda ia ser melhor, provavelmente, porque o dano dela é muito alto. É uma área muito boa de explosão. O meu objetivo é ficar aqui, esperar os 5 minutinhos e vazar. Nesses 5 minutinhos, usualmente já vai ter vindo todos os carinhas, né? 10 que a fase vem. Você pode fazer murmúrio em multiplayer também, tá? Sem problema nenhum. A maioria das pessoas gostam. Vão em canais de marcar partida, né? Fazendo murmúrio e tal. Então dá pra fazer sem problema nenhum. Se você for num planeta que não está dominado pelo seu Lich, você ganha murmúrio normalmente. Mas o seu Lich não tem chance de aparecer. E da mesma forma, você não deixa ele bravo, não aumenta a chance dele aparecer quando você for fazer fase do seu planeta. Então as pessoas fazem o que quando fazem dessa forma? Fica alternando. Uma hora a gente faz no planeta seu, uma hora faz no planeta do Lich meu, né? E vai indo assim, já fiz isso com amigos principalmente. Mas o ideal realmente por questão de eficácia, para fazer o mais rápido possível, é você buscar fazer o Lich em fases que todo mundo tenha, né? Tipo, esse planeta aqui
no meu Lich tá em Ares. Eu procuro pessoas com Lich em Ares pra fazer murmúrio. É a forma de ser mais eficiente. Porque aí vai ter 4 vezes mais chance de aparecer o Lich, né? O Lich seu e dos outros. E quando aparece um Lich, mesmo que a pessoa falhe em executar, ganha 10 murmúrios. É como se estivesse matando 10 soldadinhos do cara. Então vai muito rápido quando você fecha uma parte, né? Que todo mundo tenha o mesmo planeta com Lich. É bem legal quando isso acontece. Né, faz um tempinho que eu não sou tão tryhard assim pra fazer isso rápido, faço no meu ritmo. Geralmente eu jogo online mesmo, mas no momento, pelo menos, não tá tendo tanta gente fazendo curva Lich ainda, né? Eu acho que pelo fato da Brahma ter tomado um nerfzinho e aí caiu um pouquinho essa procura por ela, perto do que era antigamente. E talvez quando vier o sistema de curva Lich pra ser tripulação, aumente novamente a procura, né? É o que eu imagino. Se não for um sistema que se os Curva Corpus não chegarem antes, né? É o que eu imagino. Ó, já tá acabando o tempo, já vai liberar a saída, né? Extraction is available if you need it. Vamos lá, sair pra saída. Não deve aparecer mais nenhum Curva Lich nesse meio tempo. Cara, desacostumei de jogar de Rhino. Tô com uma build também que não tem muito Power Strength, né? E meu Iron Skin fica meio fraco. Essa é a minha build que eu criei pra Steel Path, na verdade, porque aí eu usava o Iron Skin com os inimigos atirando, né? E ficava com bastante armadura relativamente. Então é uma build muito apropriada. Ah, tem que usar Nucor também, né? Nucor eu já tinha usado aquela hora. Ela tem um potencial bem legal porque ela bate entre os inimigos. Então afeta vários alvos. O dano dela é bem menor do que o da Brahma Curva, mas como ela tem essa facilidade de uso, né? E uma eficiência de munição bem maior também é bem legal. Aí aquele roubando, ó. Né? Roubou um crédito, roubou endo, roubou isso. Ele não rouba tudo também, né? Quando é mod, ele rouba o mod. Não tem como roubar meio mod, né? Então, quando ele rouba o mod mesmo. Ele pode roubar muita coisa. Ele pode roubar mod Riven de sorte. Ele pode roubar... talvez até estátua aí, não sei também. Enfim, foi um pouquinho. Aí o que eu vou mostrar? Ó, encheu um pouquinho a barra, né? Tá quase aí um terço, né? Mais ou menos cheio. Tranquilo. Aí eu vou em outra missão. Tem outro survival aqui. Você vê que ele fala que é fase infestação, mas tinha Grineer, né? Toda fase de Curva Lich vai ser de Grineer especificamente. Mais 5 minutinhos da vida aqui. Né, torcendo muito pro Lich aparecer para agilizar um pouquinho, para poder testar já os hacks que eu equipei, né? Agora eu vou brincar um pouquinho com a Shield Egg. Não sou muito de jogar melee no jogo, tá? Então... é uma arma bem overkill pro inimigo desse nível, né? Olha, não morreu. Bom, já foi um minutinho brincando com a Shield Egg, vou usar um pouco a Nucor. Ó, caiu uma relíquia hack, dei sorte.
bem de boa, né? Ela é muito confortável de usar, eu acho. O fato dela ser um raio constante é bem fácil de dar headshot com ela também, né? Bem tolerante. Dependendo do nível do inimigo e tal, nem a necessidade também. Eu coloquei dano corrosivo de fogo, então ela arregaça o armor de todo mundo, né? Eu uso bastante no Steel Path. E ainda dá radiação de brinde, que é o dano base dela, né? Então os inimigos ficam um tempo queimando, depois eles começam a se matar, né? Então é bem legal, dá um disable bem legal. Mesmo um Warframe que não tenha disable, né? Você consegue com a Nucor fazer um disable bem legal. Agora eu acho que eu vou chamar a Yanga. A Yanga não é nem nível, né? Nem apliquei 5 farmas nela e não tenho tanto coisa de Archwing assim. Tem muito mod bom que eu não tenho. Normal, né? Normal. A parte de Archwing não foi bem inserida no jogo até hoje. Tem uma área relativamente legal. Só a eficiência de munição que não é tão boa, perto da Mausolon pelo menos, né? Ela é uma arma legal, quebra galho. Quando você tá indo pra arma tosca numa fase, né, só arma ruim, você pode usar ela pra quebrar um galho. As armas Archwing te deixam pesadas, né? Aí você cai. O personagem é mais pesado. Chega! Já foi? Tem um aqui perto? Tem. Eu tô vacilando aqui, não peguei oxigênio. Brincando, quase morri. Tem mais um aqui. Não... Geralmente o Covalite aparece logo depois que você executa um carinha dele, tá? Eu podia ter pego o oxigênio ali, não vou pegar. Vem aí. Tenno, extraction is ready. Tranquilo. Wallet feeling a little light, friend? Mais um rubinho. Acostumado. Lá. O que eu tenho aqui? Tem Exterminate. Pode ser. Eu acostumei muito de jogar com o Rhino. Eu jogava só com ele, agora meu main, o Kong, deu uma ferrujada boa. Não, mas deu pra mostrar um pouquinho as armas. Essas fases que você pode fazer mais rapidamente, como Exterminate, Capture, né, que às vezes levam
1 minutinho pra fazer, 2 minutinhos. Se você rushar ela, você não vai ter vindo todos os carinhas dele. E aí você precisaria fazer a fase várias vezes. Ou então você faz a fase meio que enrolando, né? Pra dar tempo de vir os 10 e pronto, não precisa mais repetir a fase. Então fica a seu critério, o que você achar melhor. No geral, mesmo fazendo isso, ele vai respeitar, né, o limite aí de 10 Fraus por fase, mais ou menos. Tem uma exceçãozinha desse número de 10, que é no caso de aparecer o Kuvalit, que quando ele aparece, ele meio que converte os inimigos, né, e aí pode passar de 10 Fraus na fase, né. Digamos assim, se tinha 5 Fraus que apareceram, aí aparece o Kuvalit. Ele pode converter até mais 10, então essa fase teria 15 Kuvalit, né. Então, para chegar a ter 20 Fraus na fase, você teria que converter 10. No 10º, depois do 10º, apareceu o Kuvalit e ele converter 10, né? Mas é algo bem fantasioso, assim, de acontecer. Às vezes não compensa esperar o Kuvalit converter também, então eu acho besteira, porque demora um pouquinho, ele é meio... ele vai querer ficar te matando e tal, então não era muito prático. Antigamente eu ficava esperando ele converter até cansar. Hoje em dia eu não faço isso muito não, né? Acho que só é interessante se você não quer fazer o seu Kuvalit passar de nível, coisa assim, depois eu explico isso. Quando eu resolver das caras aí. Depois que eu peguei a Brahma, eu só jogava assim, tá? Foi 90% do jogo jogando desse jeito, igual um retardado, atirando no meu próprio pé. Sem tomar knockback por causa do Iron Skin, né? Ó, a fase terminou, mas o Lich ainda tem chance de aparecer, tá? Os soldadinhos dele também, né? Aí. Sempre acontece isso. Você tem que andar lá na PQP, ó. Tem um caminho aqui fora, né? Do caminho principal da fase. Aqui embaixo. Nossa, que caminho é esse? Aí se eu ficar enrolando aqui, vai ficar aparecendo esses carinhas, entendeu? Até dar os 10 aí que eu falei, né? Então vou fazer. Como eu falei, o Extermination ainda vai estar ativo, eu posso repetir ele, né? No caso, como não apareceram os 10. Até dar 10 naquela fase e ela sumir a fumacinha vermelha dela. E aí não seria mais uma fase dominada, né? Daria mais murmúrio fazer ela. Ó, não revelou ainda o murmúrio. Quero pelo menos revelar um. É bom revelar um, que aí você já testa se ele é o primeiro ou não, né? Resgate, captura. Captura é rapidão também. Pior que a fase deixou de ser, né? Olha aí, perdeu. Achei que ia estar ainda. Será que não veio 10 ali nem a pau? Não entendi. Só se eles mudaram isso. Antigamente funcionava. E cada vez que eu mato um soldadinho do cara, não mostrei ali, mas tem uma barra de raiva dele, que aumenta a chance dele aparecer. Por isso que é importante fazer fases dele, né? Pra você interagir nessas fases e deixar ele com raiva. Como eu falei, você revela murmúrio fazendo, né? Em outros planetas, se for dominado por alguém, né? Pelo Roche ou por outra pessoa que esteja no seu grupo. Mas não aparece o Kuvalit, se o Kuvalit não fica com raiva, então a chance dele aparecer é pequena. Já aconteceu, por exemplo, eu fazer, né, farmar murmúrio em planetas que não eram meus, do Lich. Eu revelei os 3 hackings, só que eu não sabia a ordem de nada, né, porque não tinha como testar. O meu Lich não estava com raiva de mim, então eu tive que jogar várias fases dele à toa depois, para ele ficando com raiva e ter chance de aparecer, e aí eu testar os hackings. Então demorei pra caramba nisso. Por isso que eu acho que é besteira você jogar, né, só pra revelar murmúrio sem ser planeta seu nem nada, né? Nunca fazendo as fases suas. É uma besteira, ao meu ver, bem grande. Demora, né, mais ainda no final das contas. O ideal é sempre jogar já nas suas fases mesmo. Pra quem não for jogar de Rhino, pode fazer essas cambalhotas que eu tô fazendo aqui também, tá? Pra
ganhar relevo, né? Faz isso aqui, chega aqui perto do cara, pula pra cima, mira pra baixo. Dá um pulo duplo, né? Também funciona. Epa! Ó, atravessa a parede, explosão. Coisa linda. Ainda é minha arma favorita no jogo. Is broken. É muito quebrada. Ó, tô sem Iron Skin. Quer ver? Vou tentar usar. Ah, não deu certo aqui também. Não tinha muito espaço pra eu fazer, né? Bom, vamos indo pra sair daqui. Ah, já tá aqui já. O cara é meio tímido. Tem uns caras desses aí que são muito loucaços, que mudam um pouquinho o perfil de personalidade deles. Tem uns que vêm toda hora. Muito bom quando isso acontece. Tem uns que são mais tímidos, deixa eles com muita raiva para eles realmente virem. Né? E acaba demorando também mais em função disso. Então muita coisa determina o tempo que você leva num Cuvo Elite, né? A questão da geração da arma, como eu mostrei ali anteriormente, né? De você repetir várias vezes até vir a arma que você quer. Aí, tá enraivecido agora, né? Então, metade da barra cheia ainda. Quase revelando o primeiro hacking. É bom que revele que eu já possa testar ele. Tá? Vou trocar de personagem aqui um pouquinho. Vou de Wukong, que eu me divirto mais. Eu já mostro como é que eu estou usando o meu Wukong com a Brahma. Tá? Basicamente, eu não ponho arma melee nele, ponho a Brahma e a Nukor. Aí o meu clone do Wukong fica usando a Brahma e eu fico usando a Nukor. É perfeito. Tá bem divertido jogar assim, faço tudo quanto é fácil assim agora. O Wukong tem basicamente a melhor mobilidade do jogo, né? Bem útil em todas as situações, então... meio away até. Aí, eu com a Nukor e o cara com a Brahma. Eu não preciso nem atirar em ninguém. Opa! Bananei aqui. Olha lá. Excellent. We'll interrogate the captive back at base. Your part is done here, Tenno. Só o XPzinho, né? Onde? Lá atrás. Olha isso, o cara voou bonito. Já meu lixo deve das caras. Ó, o hack encheu. Agora é o momento que eu não gostaria muito que o Milite aparecesse. Porque eu já consigo, né, tendo o primeiro hack enquanto terminar a fase, eu já consigo testar se a ordem tá certa, né? Mas se ele vier, eu executo ele mesmo assim. Acho que eu vou arriscar só pra ganhar os 10 murmúrios, né? Ué, não abre aqui não. Aqui. No jogo eu tô usando DirectX 12, tá? E tem algumas luzes que ficam meio estranhas. Com essa iluminação, especialmente com a Nukor curva, tá tirando os caras, dá um reflexo muito estranho. Bem, ir pra saída. Acho que eu vou esperar só dar mais um aqui. Tem chance de quando você estiver indo pra saída aparecer, né? Tem essa ainda. Bom, demorou. Operating in my sector, friend. Time to pay the idiot tax.
Tem uns Cuvalites que saem com nome meio engraçado, né? Também, como é um nome aleatório, combinando, né, 2 nomes. Então tem de tudo também nisso. Tem uns bônus, tem uns com visual muito engraçado. Ainda tem dessas. Ó, revelou. Netra. Ah, eu tinha colocado Netra lá, eu tinha acertado um. Só não sei a ordem, né? Eu vou colocar Netra em primeiro, que eu já testo se o Netra é o primeiro ou não, né? É o ideal, para já poder eliminar pelo menos isso, né? Defesa, resgate, defesa móvel. Defesa é um que eu acho muito chato com o Lich, acho que interceptação também acontece, que é assim, na última wave, nos últimos momentos apareceu o seu Lich, às vezes você não consegue executar ele, né? Porque vai encerrar a fase, então é meio coisa interrompido o negócio, eu não gosto. Vou fazer uma defesa móvel. Você vê que o nível das fases é relativamente alto, né? Se você não tiver uma arma boa, não tiver um Warframe bom, você vai sofrer para matar os Greeneers, vai sofrer muito para matar o Cuvalight, especialmente quando ele passa de nível. Toda vez que você tenta executar ele e erra, né, ele vai embora e ele passa de nível. Então aumenta o nível das fases dos inimigos que você enfrenta, ele fica muito mais forte quando aparecer, então é meio trabalhoso isso também. Beleza, não dá nem tempo de eu atirar no cara. This will only get more difficult. Get to a terminal and prepare for enemy resistance. Chegando, Lotus. Vou colocar ele aqui em cima, ele não fica aqui em cima, não. Ó, já tá um lead caído ali, um Trau, né, caído. Posso deixar ele caído também, tá? Não tem problema, depois eu vou lá e executo. Vou matar, o cara joga uma flecha lá e mata todo mundo. Para minha vida. Já deu aqui, agora é hora de eu executar os caras que estão aqui perto. Boa chance dele vir aqui, eu acho. Da hora da graça agora, né? Já revelei um murmúrio. Tá na hora, né? Aí. Adoro isso aqui. Vou perder tempo. Aproveitar que eu já tô aqui e pegar isso aqui. O próximo. Olha o Cuvalight, o carinha do Cuvalight vindo, né? Tá meio ruim aqui pra ele. De onde estão atirando em mim aqui? Vou deixar ele aí. Aí você imagina o seguinte, por que eu gosto de usar o Brahma nele? Primeiro, ele dá tiro e não dá knockback em mim. Segundo, ele tem munição infinita, né? Armas de reload, pelo que eu já testei no Twin, ele recarrega quando não precisa. Essa aí, né, é um reload meio que automático entre cada tiro, então não tem muito problema. Gostei bastante. Tô só vendo que skill que eu pego aqui, eu coloquei Eclipse, depois eu vou ver se dá pra usar pra buffar ele, né, quando tiver com Augment. Por enquanto não tá buffando ele, só buffa a minha Nupor.
caras estão dando um daninho bom aqui. Area completed. Move on. Hora de executar os caras. Aí a cada hacking que você revela, demora mais para revelar o próximo. É normal isso também. Acho que a exigência, né, de murmúrios para cada hacking vai aumentando. Ah. Esse tipo de fase, especialmente quando o seu Lich está mais forte, a fase está nível mais alto, eu acho meio complicado fazer, porque tem uma pequena chance de aparecer o Lich do lado do negócio de defesa e dar uma skill e destruir ele. Tá? Especialmente o Tóxico é mestre em destruir coisas de defesa, mobile defense. E aí eu não sou muito fã, né? Eu fiquei meio traumatizado com essa ideia. Só vem dali, será? Só vem daqui, vamos deixar ele aí. Ah lá. Não, estão vindo de outro lado, ó. Já vou executar aqui. É, eles vêm de outro lado também. Abrir porta do que será? Juro que eu nem sei. Ali dá pra fazer assim. Isso é uma coisa que o outro não faz, né? Essa malícia de atirar através das coisas, atirar na parede. Isso o cara não vai ter inteligência de fazer. Então ele não usa a Brahma em seu potencial, né? Com certeza. É um uso meio medíocre, né? Deu. Já devem ter vindo os 10, né? Como foi uma fase mais demoradinha. Vamos lá logo pra saída. Não, não veio ainda ali. E nada do meu Lich das caras, né? Tá meio tímido porque eu tô gravando, vai ver. Torcer muito pra acertar a ordem dos murmúrios, pra ir rápido. É, eu jurava que ele ia vir. É, infelizmente, não veio ainda. 6 minutinhos na fase, ó. Você vê que veio o último ali, veio depois de 5 minutos, né? Não sei bem como é que é feita essa separação, né? Quando que vem e tal. Resgate, eu não gosto. Defesa, tem aquele problema que eu falei. Tá acabando as opções. Deixa eu ver se ele dominou algum outro planeta. Não, não deu pra nenhum outro. É, esse cara tem que vir logo pra eu executar ele, né? Defesa, resgate, aceptação. Acho que eu vou defesa. Opa, quase que eu fui na fase normal. Eu tô evitando fazer online só pra, né, às vezes vai ter gente que vai enrolar, vai piorar um pouco a experiência muitas vezes. Acho que tem mais chance de piorar do que melhorar, né? Pra gravar pelo menos o vídeo e mostrar. Então tô preferindo fazer jogando sozinho, mesmo sendo um pouco menos eficiente em via de regra. Mas pelo menos eu controlo um pouco mais a fase, né? Espero muito que não aconteça aquilo que eu falei, dele vir na última wave e eu não conseguir matar ele. Já aconteceu uma vez, pelo menos comigo. Por isso eu sei que acontece. Fiquei bem frustrado. São as pequenas coisinhas que podem fazer você atrasar mais do que precisa, entendeu?
Bem pouco inimigo. Defende sozinho, né? Aqui. Cadê você, Elite? Tem hora que buga muito as animações. É o tipo de coisa que, pra quem tá Mastery baixo ainda, é melhor ter um amigo pra ajudar, né? Um amigo pra te dar os hackings, um amigo pra te ajudar aí nas fases, ajudar a matar o Lich se ele aparecer, né? Fica bem mais de boa também. Senão é bem complicado você conseguir a façanha de fazer sozinho com o Lich. Sem ter Mastery, sem ter, né, um Warframe upado, bom, né? Com formas e tal. Ou uma arma também boa dentro de um Mastery baixo, né? Que muitas vezes as armas são mais tosquinhas. Tá lá um cara com uma Braton MK1 matar um Kovalit não vai dar muito certo. Eu já tô querendo que ele apareça pra eu testar o hacking, né? E pra ele dominar outro planeta, pra aparecer mais opções de fase, né? Potencialmente, quanto mais planetas dominados ele tem, mais fácil seria numa partida online, né, eu achar e jogar em fase com alguém que tenha nessa mesma fase. Então é legal isso, né? Ó, deixei o trem sozinho lá, muito louco, né? Desnecessário. Vou esperar o Lich vir, numa boa. Pô, Lich não, toda hora eu falo, né? Esperar o Lich vir, eu tô esperando faz um tempinho já. A primeira vez que eu matei ele, eu era meio fraco, aí não veio, cara, tá de sacanagem. A primeira vez que eu matei o meu Kovalit, eu apanhei tanto quando ele tava nível 4 e nível 5 que os próximos Liches eu fiquei com medo de fazer ele upar. Eu queria upar o mínimo possível, não queria errar a combinação. Só executava ele se já tinha revelado um murmúrio, né, os hackings. Mas agora eu já tô um pouco mais confiante e não tô nesse nível não. Mais um defesa. E assim, não dá pra saber quantas tentativas também de execução você consegue matar o Kovalit. Teve uma vez que eu acertei de cara, a primeira execução dele, eu acertei os 2 primeiros hackings. E aí a vantagem legal quando você faz isso, de acertar o hacking sem ter revelado, é que você já meio que pula a etapa. Então eu já pulei por terceiro hacking sendo revelado. Aí foi bem rápido. Mas da mesma forma você pode ser muito azarado também, como já aconteceu. Tem como você revelar, por exemplo, esse primeiro hacking. Imagina que ele não é nem o primeiro nem o segundo. Não é o primeiro. Tá, aí vem o outro hacking, que também não é o primeiro. Aí o terceiro hacking revelado, quando você revelar os 3, você vai saber o terceiro, né, hacking revelado, vai ser o primeiro da ordem. Só que aí você ainda não vai saber qual que é o segundo e qual que é o terceiro. Aí vai ter 50% de chance de você acertar, né, quando for testar. Então, já aconteceu comigo algumas vezes isso já. A gente tem que revelar os 3 e ainda não conseguir, né? Ainda errar depois na hora de executar. Então é mais demorado. Eu acho que o cenário mais demorado deve ser esse. Da mesma forma, às vezes acontece de você acertar um ou outro, né? Acertar o último, né? Também acontece. Especialmente quando você já sabe o segundo e o terceiro, né? Então pensa, são 8. Se você já souber o segundo e o terceiro, ficam o primeiro e o segundo. Sobram 6 hackings para serem o terceiro. Aí você pode testar, entendeu? Testa um, testa outro, testa outro, é esse aqui, pronto.
Né? Então já aconteceu também de eu derrotar assim, antes de revelar o terceiro, né? Mas a caminho de revelar o terceiro. E acertar aí no chute. Teve um que foi o último chute que eu dei também, foi por eliminação. Também tive um azarzinho, né? A chance de ter acertado pela metade do caminho era maior, né? Do que errar direto todas as vezes, né? Então tem um pouco de tudo, né? À medida que você vai jogando mais, vai tendo uma amostragem maior, vão surgindo esses casos bizarros. Uma coisa que eu ainda quero ver muito é acertar os 3 de cara. Eu vou ficar muito feliz no dia que isso acontecer, se eu chegar nisso, né? Deve ser muito massa. Especialmente quando o Lich vem rápido, que não tá sendo o caso aqui, né? O Lich meio tímido não tá facilitando. Você vê, ele já podia ter aparecido pelo menos umas 2. Ai, nossa senhora, meu Wukong derrotou... Ó, aí ele perde metade da vida e fica caído. Aí você executa e erra. Aí ele te dá um curva, vai embora, né? Mas você viu que a vida dele é dividida em 3. Então cada barrinha que você arranca... é a hora de você testar a ordem de um hacking, entendeu? Primeiro hacking, segundo e terceiro, né? Se você acertar os 3 em sequência, você derrota ele. Então ele foi embora, passou de nível, dominou outro planeta. As fases dele vão estar a nível maior agora, um pouquinho. Ele vai estar mais forte também quando eu for enfrentar ele de novo. E também... não lembro o que eu ia falar. Bom, é isso. A parte do processo... Aí me deu 10 murmúrios, né? Por eu ter executado e errado. Se tivesse outros players na partida, também ganhariam esses murmúrios. Já sei que esse hacking que eu coloquei, que é dele, não é o primeiro, né? Então, ou é o segundo, ou é o terceiro. Mas eu não tenho como testar se é o segundo ou o terceiro sem ter o primeiro, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou mover esse hacking depois dessa fase pro segundo slot. E vou colocar um outro aleatório, né? Um dos 7 outros em primeiro. Pra testar, né? Vai que é. A chance de 1 em 7 a gente de acertar, né? Dele, tá aqui em cima. Nossa, o como matou nem vi. Então lembre sempre de gerenciar depois de terminar, né, uma execução. Lembre de clicar aqui e mexer no hacking. Ele não precisa ficar retado, eu tô na metade do segundo hacking. E vou colocar ele em segundo, né? Então eu sei que Netra é um deles, você vê que ele não fala a ordem. Testei aqui, ele mostra todas as tentativas de execução que você teve, tá? Ele mostra certinho qual que errou, qual que acertou. Então já sei que o Netra não é o primeiro. Grande bosta. Vamos lá, continua. Ele dominou Plutão e Netuno, então eu tô com 3 planetas já, né? Um deles ele dominou porque eu tô acabando Eris. Então quando você tá acabando um planeta, ele automaticamente domina outro. Não tem como você ficar sem fase dele de fazer, entendeu? Então isso é normal. E aí o outro ele dominou depois que passou de nível, né? Então ele tá agora... reduziu a barra de raiva porque ele apareceu, né? Tá nível 2, vai até nível 5. E os inimigos vão ser nível maior também. Survival, tem um survival? Não. Survival aqui. Não, você vê que não dominou tudo, né? Dominou parcial. Espionagem nem a pau, não gosto. Sobrevivência, gente, sacanagem. Termínio. Ó, teve fase que ficou nível menor. Não sei bem o que faz variar o nível das fases, não, tá? Pra mim é meio místico. Tem fase que fica nível um pouquinho maior, um pouquinho menor. Não sei se varia em relação ao nível base da fase. Não tenho muita certeza disso, não. There is a large platoon of Grineer Marines stationed here. Leave no one standing. Torcer pra ele vir mais rápido agora, né? Ficar tímido de novo, senão tô ferrado. Vai demorar uma eternidade pra concluir.
O meu objetivo é jogar até concluir ele, né? E aí no final eu mostro a questão da fusão das armas, né? E aí fica certinho, completa essa questão do Kuva Elite. A questão dos hackings, né? Eu não vou mostrar, mas seria só fazer Fenda Hacking, né? Pra quem já fez Fenda Void pra pegar partes Prime, é meio similar, só que em fases nível mais alto lá na Fortaleza Kuva, né? Pode ser que seja necessário você jogar a Fortaleza Kuva e liberar as fases, eu imagino, né? E são fases nível alto mesmo, então é meio complicadinho para um jogador sem armas razoáveis, sem um Warframe bom, conseguir dar conta sozinho, né? The enemy is broken. Done. Now get to extraction. Saída já. Well, well, well. If y'all ain't my Sem querer completei um favorite desafio semanal. range lunatic. Nightwave, não Nightwave. I have something of yours. Muito engraçado. Vamos lá. Desgaste, extermínio. There is a large platoon of Grineer Marines stationed here. Leave no one Assim, standing. recomendo muito fazer com um amigo, né? Se tiver gente do clã que tá junto, que tá fazendo também, né? Ou amigos mesmo. Acho que fica bem menos cansativo, né? Senão é meio enjoativo, meio chatinho. Como eu falei, eu costumo jogar no modo online mesmo. Muitas fases ninguém vem. Particularmente eu gosto quando você tá fazendo. Aí você clica lá na fase aberta, público. Começa a fase. No meio da fase entra alguém e a pessoa tem a decência de ficar no seu grupo depois da fase, porque ela tá fazendo, então ela sabe que ela quer fazer outra fase daquele planeta, né? Vai ser bom pra vocês dois. E ela fica no grupo, mas assim, é meio raro. Geralmente a pessoa faz uma fase e sai. Aí você faz uma outra fase sozinho, faz uma outra sozinho, aí do nada aquela pessoa aparece de novo numa outra fase que você tá fazendo no mesmo planeta e você encontra ela, né? Meio besta. A galera não pensou muito bem, né? Não facilitou. Opa! All right, Hunter. I will reward you should you perform synthesis. Errou. É tanto efeito que tá visual aqui na minha tela que eu errei na hora de acertar I have received the a bolinha synthesis. dele, né? You are an efficient hunter. Olha esse efeito da Nupor, cara, eu fico ceguinho. É por isso que eu tô precisando de um óculos novo. Vamos jogar com a Nupor e ver esses brilhos na tela. Pior que eu acostumei com esses visuais do DirectX 12 e agora não consigo jogar no DirectX 11, acho o jogo feio. Então, pequeno problema. Parece, Elite. Facilita aí minha vida. Para que facilitar se pode dificultar, né?
is broken. Well done. Now get to extraction. Olha isso! A galera explodiu instantaneamente. Enroladinho aqui. Mais um bichinho desse apareceu. Eu saio. Demora às vezes, né? Deixa quieto. Wallet feeling a little Tem um cooldownzinho, né? Entre um aparecer e outro. 30 segundos, 1 minuto. Não sei exatamente. Meio aleatório. Espaçamento de tempo. Eu acho que vai demorar mais de 2 horas esse lead, com certeza. Ele é tímido, não tá facilitando muito não. Fazendo single player ainda, que é mais lento. Que sobra. Captura. Defesa móvel, vamos defender. Do you have any idea what Foi it quase. takes to 3/4 do segundo hacking. Aí revelando ele, eu já coloquei ele em primeiro, né? Em primeiro lugar. Pra testar. This is a mobile defense mission. You must deliver payloads and defend a number of locations while I break into the network. Be prepared for heavy resistance. I can't do this without you. Mata geral aí, Wukong. O cara caído deu um charge em mim. Oculists, if Tem they uns scan bugzinho. you, sentient fighters won't be behind. Nossa, ainda vai vir sentiente aqui encher o saco. Ai, ai, ai. Não atira neles, Wukong. Tentando fazer eles não me detectar, mas tá difícil. Eles estão escaneando o povo batendo neles. Cara, ele vai voltar pro lugar ali. Vai ser bem na hora que eu tiver que pegar a maleta. Area completed. Move on. This will only get more difficult. Get to a terminal and prepare for enemy resistance. Não sei se eles me viram ou não. Acho que não. Não que fosse ser problema, né? Mas foi só pra brincar mesmo. Apesar que nesse modo o sentiente é um problema, né? Porque eles podem destruir também o objetivo muito rapidamente. São bem tanquinhos. Sem ter uma mesa. É chatinho matar eles. Atirando no meu clone. Sempre que se afasta, fica de olho na vida do negócio, né? Se precisar, você volta.
toda hora, cara. Terminal hacked. Keep moving. O ideal seria ele aparecer não na hora que eu estiver defendendo, né? Mas aparecer entre um ponto e outro de defesa, né? Seria mais fácil. Ele aparecer no meio da defesa pode atrapalhar, assim... Nível 2 ainda não deve atrapalhar tanto, mas... Com essa minha build, né, especificamente. Então, vamos lá. O importante é ver, né? Tá, galera. Ai. O reload oportunista. The odds were against us, Tenno, Nada. but we did it. Mission Será que vem complete. mais algum? E não. Até chegar no final, né? Tem tempo de aparecer alguém. Deve ter vindo 10 já. Sei. I think I have Muito chato esse meu lit, cara. Putz. Eternidade. É nóis. Vamos lá. Nada de revelar o segundo ainda, né? Deve estar meio próximo, mas... I'll take that. Thank talvez uma ou duas fases Somebody revele o plant the segundo. flag. Death. It's overrated, really. You are here to find our A target questão da and fase é get to the preferência, extraction tá? point. Tem a Happy questão que eu hunting. falei que pode ser ruim, como defense, né, e tal, que tem uma parte meio chata, mas é muito de preferência da pessoa. Tem gente que adora Spy, né? Eu detesto Spy, nunca gostei. Especialmente porque às vezes ele faz você ir meio pra fora de mão também. Tipo, você tá indo lá no ponto A pra hackear, aí aparece o Lich lá no outro lado. Então acho que é muito fora de mão o negócio. Pra uma fase que tem 3 pontos distintos, né, e Excellent work. não tem uma Continue ordem the exata, objective back at base. fica Your bom part não. is done here, Tenno. O Capture é aquele problema que eu falei de fazer rápido demais, né? Meio complicado, modo muito simples e rápido, aí eu tô enrolando um pouco pra ver se... Cadê o Lich? Cadê o Lich? Nice helmet. I'll use it to serve dip. Ué, achei que ele tinha aparecido. Falando o texto pra mim. Longe, né, a saída.
sei que ele não apareceu porque não apareceu a barra de vida dele. I'm the hunter. You are the prey. That's Vai, Wukong. Derruba ele. Derruba ele, Wukong. Errei. Pelo menos agora vai completar o murmúrio. Ah lá. Deu certinho. Você tem um carinha dele aqui atrás? Tem. Brau aqui. Brau eu acho uma coisa que não tem uma tradução muito boa, né? Porque é uma palavra que eu acho que é nórdica. Seria meio que tipo escravo, mas alguma coisa nessa linha, né? Por isso que jogando aqui em português não traduziram. little light friend. Errei um hacking. Revelei o segundo, agora eu vou colocar o que tá aqui, é o segundo em primeiro lugar. Com sorte esse segundo meu já tava lá na barra. Não faz diferença nenhuma. Take all the time you want, Tenno. I'm just getting Chata. stronger. Não tava na barra. Então vamos lá, eu vou colocar As I watched you hack my esse aqui em limbs terceiro off, e o chata. I thought to myself, Chata em primeiro. Ah, uma coisa que eu não falei, as hackings elas têm 3 cargas. Então ela serve para 3 execuções em curva lit, vai apagando as bolinhas. Quando apaga as bolinhas de uma, ela fica desse jeito corrompido. Aí você não consegue mais usar ela para executar lites. Só que você consegue ou vender elas, ou juntar 4 e converter em um aleatório inteiro, gastando dinheiro. Então tem outras coisas que você consegue meio que reaproveitar, reciclar essas cartas corrompidas, esses mods corrompidos. Está certinho, né? Os dois revelados em primeiro e segundo. like this. Torcer para ser isso mesmo. E dominou Saturno. Survival? Tem survival? Tem survival? Tem. Ó, ele sempre reseta a barra de raiva dele, né? Dá uma resetadinha quando ele aparece. Vai mais algumas fasezinhas sem ele das caras, com certeza. Não sei que eu dei muita sorte. Não tá sendo o caso aqui. Life support has been cut off. They're trying to choke you out. Hold on. I'm sending auxiliary life support. Aí, olha! Muito obrigado, amiguinho. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Aí ele vai ganhando mais skills também, à medida que ele passa de nível, tá? Quando ele tá arremessando alguém, ele fica basicamente imortal. Ó, eu executei ele, cortou a animação e eu errei. Ou seja, aconteceu aquele pior caso que eu falei. Do último murmúrio, né? O último hacking que vai ser revelado é o primeiro. Nossa, bugou meu dinheiro em mim ali. Então não sei qual é o primeiro. Não sei. Não sei nada, né? Não sei qual é o segundo, não sei qual é o terceiro. É o pior caso possível de revelação de hacking. Dei muito azar pra mostrar pra vocês justamente o pior caso possível. Agora cabe o que eu vou fazer? Eu vou ter que
chutar uma ordem dos dois ali entre segundo e terceiro. E chutar o primeiro, né, com os 6 hackings restantes, 5, né, com um eu já testei, os 5 restantes arriscar. Então vai ser assim, uma chance em 5 de acertar o primeiro hacking. E 50% de chance, né, uma chance em 2 de acertar o segundo e terceiro em cima disso. Então eu tenho mais ou menos 1/10 de chance de acertar na próxima execução, né, a ordem certa. O mais difícil é acertar o primeiro mesmo, né? Acertando o primeiro, se eu errar o segundo, depois fica 50% de chance. Depois fica 100% na verdade, né? Já vou saber que o segundo é o terceiro é o segundo, né? Então é isso aí. Mas eu tenho que acertar o primeiro. Acertar o primeiro que pode demorar. Pior caso possível, 5 tentativas para eu acertar o primeiro. E errando ainda, é mais uma tentativa, né? 6 tentativas no máximo. Pior caso possível, 6 tentativas eu mato o Lich. 6 aparições dele. Que podem ser 6 fases, podem ser 30 fases, né? Não dá pra saber de quando em quanto tempo que ele vai aparecer. Os caras já estão dando um daninho bem bacana já, né? Já tá ficando fácil de morrer, né? O Grineer já é a facção que eu acho mais chata, assim, em termos de dano, pelo menos. Esperando o tempo acabar. Esse já veio 10. Estamos decepcionado de ter vindo essa ordem, justamente a pior ordem possível de revelação. Sem saber nada sobre isso, né? Muita chance ainda de falhar. Uma chance em 10 de eu acertar de primeira e matar ele. Não tá muito bom, não. Olha, ele roubou um mod. Ele rouba o mod Riven de sorte, é muito engraçado. Teve um amigo meu que ficou uns 6 meses, 8 meses sem fazer o Kuvalit dele, porque não tinha saco. O cara ficou só roubando coisa, roubou dinheiro pra caramba, roubou uns 2 milhões de crédito, roubou tudo, né? Ó, lembre de entrar aqui. Então vamos lá. Eu vou arriscar assim, né? Pra falar que é Netra e chata. Esse como primeiro eu já testei, né? Então não é. Pode ser Kra. Vamos Kra. Kra, Netra, chata. Torcer pra ser isso aí. E agilizar um pouquinho a minha vida. Ó, ele dominou Júpiter também. Deixa eu mostrar uma coisinha. Colocando no público, ele vai falar se tem times abertos. Só que você não sabe se time aberto é a fase normal ou a fase com Kuvalit, tá? Então é uma questão meio chatinha, né? Ela tem arbitragem. Com certeza time aberto ali é arbitragem. Eu tô jogando em português. Em tese eu faço matchmaking com pessoas que estão jogando em português. É isso? Não, acho que confundi. Falando besteira. Em português é só o chat de recrutamento que... eu prefiro jogar survival sempre, né? Sempre vou direto na sobrevivência. Vou colocar público em sobrevivência. Outra sobrevivência que o povo não enrola, né? Quando é um capture, coisa assim, a pessoa pode acabar enrolando um pouquinho e fazendo o tempo dela, ficar se vai esperar o lead aparecer ou não. Sobrevivência, no geral, é um pouquinho mais direto. É o tempo e ir embora, né? Não tem por que ficar mais nesse caso. A lone Tenno operative is raiding this ship for supplies.
You are here to distract the enemy. Ainda assim tem gente que aparece o Lich, aí tem gente que quando o Lich aparece não executa o Lich, eu fico meio grilado. They have just shut down all systems. Porque tipo, se fosse o meu eu executaria. Capsules your way. Tem casos e casos, eu acho que o único caso, assim, fora quando você tá jogando sozinho, sem ter alguém pra ajudar, e você não quer fazer o Lich passar de nível, como era eu no começo, né, nos primeiros Liches meus. Fora isso, seria mais ou menos assim, imagina que você já revelou os 2 murmúrios, já sabe o primeiro e o segundo, tá faltando só o terceiro, e tá pra revelar o terceiro murmúrio. Aí aparece o seu Lich e você fala, cara, eu vou executar ele 2 vezes, que eu já sei que tá certo, a terceira eu não vou. Vou ignorar ele, vou deixar ele vivo, pra ele continuar com raiva de mim. Ou vou derrubar ele 3 vezes pra ele ir embora. Também faz muito isso, sem executar. E aí na próxima fase ele vai aparecer porque ele tá com raiva de mim. E aí eu vou ter um murmúrio revelado, né, o último Requiem, e aí eu mato ele. Fora isso, eu acho que não compensa muito você não matar, né. Fora esses 2 casos, eu acho que é meio sacanagem você numa partida pública não executar ele, porque você estaria ajudando todo mundo, né. Às vezes você até vai atrapalhar o seu tempo em um tempinho, 10 minutinhos da sua vida, às vezes 2 fasezinhas. Mas se você ficar jogando online várias vezes, o povo tá te ajudando, né? Então às vezes, um outro player que executou ele... Opa, morri. Morri de Wukong. Morri de novo, caramba. Tá trash o negócio aqui. Tô jogando muito relaxado, né? Não vou correr tanto assim. Essa é uma fase que tá bem recheadinha de inimigo, né? O cara deu charge lá pra trás dessa bugueira. Aparece aí, Lich, aparece aí, ajuda. Já me ferrou todo já nisso aqui. Deixa eu testar murmúrio e você testar os Requiem. Colabora aí, cara. Muito na palme aqui, hein? Olha o Nox que me matou aquela hora. Esse cara é um inferno, né? Se você for fazer curva Lich, não tiver clã, não tiver amigos pra te ajudar, estiver penando muito, você vai ter que ter a caridade de procurar partidas públicas e torcer pra ter gente lá fodona pra te ajudar, né? No início eu fiz um pouquinho isso também. Eu entrava nas partidas, tinha a galera de Brahma Curva, eu nem sabia que era Brahma Curva ainda no primeiro Lich que eu fiz. Tinha visto o povo usando um arco explosivo, achava que era o mod Thunderbolt. Doce ilusão a minha. E aí ajudar, né? Pra alguém matar o seu Lich pra você e tal, porque senão realmente é complicado, né? É um nível meio alto pra quem não tem os equipamentos já top tier do jogo, basicamente, né? Ou próximos dos top tiers e tal. Tier A, tier... Ou com mods bons, né? Enfim. Sem um equipamento adequado é meio complicado você conseguir fazer isso aqui sozinho, né? Você pega um Warframe que mata pra caramba, mas você não consegue sobreviver também, né? Então tem um pouco disso.
Assim, eles exigem só Mastery 5 pra, né, da missão lá que você tem que fazer jornada, né? O requisito é só esse, mas na prática é um pouquinho pior porque as fases são nível meio alto, né? If you need it. Então já deve ter vindo 5, os 10, né? A gente não deu as caras. Operating in my sector, friend? Time to pay the idiot tax. Acho que vai aí pelo menos mais uma meia horinha. E o terceiro hacking demora... Ó, veio 2 relíquias hacking, bacana, tive sorte. O terceiro murmúrio, né, demora mais ainda para revelar o terceiro hacking. É bem demoradinho para encher a barrinha dele. É bastante fase. Não tem um número exato para você saber, porque varia também um pouco. Limb from limb. Ó, tá aborrecido. Eu acho que eu tô mais aborrecido que ele. Captura, defesa móvel. Defesa móvel. Defesa móvel tá sendo bom. Até ele aparecer uma hora e destruir o objetivo. E eu falar, não façam isso. No nível 3 eu acho que eu ainda peito. O 4 e 5 que também fica meio fedorento. Aí eu prefiro Exterminate, Capture, Survival. Até Survival fica difícil, na verdade. This is a Lá por mobile esse nível. Porque é muito inimigo e eles são muito fortes, né? Então é muito fácil morrer. Defend a number of locations while I break into the network. Especialmente estando sozinho, né? E ainda procurando os carinhas pra Do this without you. você executar. E às vezes você toma tiro de graça por causa disso. Podia aparecer agora, no primeiro, aqui antes de eu começar. Isso é fantástico. Tô aborrecido. Ai, achei que tava aqui o cara. Need access to a terminal. Find Oi. one and patch me in. Eu castando skill sem energia. Fantástico. Assim, eu podia jogar mais seguro. Ai, que beleza. Eu podia jogar mais seguro, né? Pegar um Frost, fazer isso aqui, um Limbo, né? Fazer fases assim. Messy or messy and violent? Mas... Princes? Ó, ele tá nível 4. Achei que tava 3. Cadê o Kong pra matar ele? Caramba, não tinha invocado ele ou tinha morrido? Errei. Faltam mais 4. Mais 4 hackings que pode ser primeiro, é isso? Que é, né? Area completed. 2 eu sei que são segundo e terceiro. 2 eu já testei como primeiro. Faltam 4. Só pegar essa parada aqui. Vamos lá, pega a linha aqui. Executa esse outro aqui. Simbora. Eu não vou reclamar que ele tá vindo não, agora ele tá bem presente, né? Um azar no começo, mas agora o carinha deu uma empolgada aí. Vamos lá.
Ela tem um esquema que você atira no corpo aqui e ricocheteia em quem tá perto do corpo. Todas as armas que tem esse efeito, como a Amprex, por exemplo, dá pra você fazer isso, né? Você não tem visão do inimigo, mas você consegue acertar ele mirando num corpo próximo dele. É o uso mais avançado da arma, né? Mecânicas escondidas, por assim dizer. Opa, errei. Odds were against us, Tenno, but we did it. Mission complete. Prontinho. Lembrando depois da fase que eu tenho que alterar os hackings, né? Colocar outro no lugar. Aos poucos você vai chegando perto do sucesso, né? Até no pior dos casos, isso uma hora acontece. Ó, roubou 2 mods, né? Comum. Vou trocar os hackings. Então, não é Kra. Pode ser Jarru. Não testei Jarru ainda. 4 possibilidades agora. Ele dominou. Ceres. Agora ele tá nível 5. Como ele não passa de nível mais, eu acho que ele não reseta muito mais a barra de raiva dele, entendeu? Então eu vou pra... Eu tinha falado que ia fazer Exterminate, né? Às vezes é bom guardar o Extermínio pro final, né? Olha, nível 90, 110. Tá bruto agora o bicho. Basicamente, agora é a hora de fazer os extermínios. Você sabe que não aparece inimigo atrás de você, né? Não tem como falhar. A não ser que você morra bastante, né? O Wukong falhar, pelo amor de Deus, com 4 vida extra. Tenno, I am detecting a synthesis target. Use the synthesis scanner to trap the creature. Tô bem devagarinho, não vou pular no meio do povo. Eu mato rápido, mas esse dano da galera aqui... Ah, minha partida tá online. Entra um cara. Aí lembrando que tem a chance de aparecer o meu Lich e o dele também, né? Como ele entrou numa partida pública, naturalmente esse planeta dele, né? O Lich tá nesse planeta, senão ele não tinha conseguido entrar. A não ser que eu convidasse ele ou algo assim, né? Aí até uma pessoa que não tem um Lich no seu planeta, ou até nem tem Lich talvez, pode ir junto com você. Ah, tá de mesa, inclusive, ele. Aí a questão... Ah, é uma coisa que eu ia falar e não falei. Sobre o nível do Lich, né? Às vezes tá jogando com um jogador, o seu Lich tá nível 5, o dele tá nível 1. É melhor deixar ele escolher a fase, que aí você vai enfrentar uma fase de nível mais baixo.
Então é um macetezinho que você tem também ao jogar, né, as fases de Elite com mais players. Tem essa outra vantagenzinha aí implícita. Boa chance dele destruir o meu alvo de síntese, né? Não tem problema. De Brahmacuva eu destruía muito também alvo de síntese. Toda hora sem querer destruía. Com o meu Wukongzinho usando, né? Eu acho que a chance é menor do que era antes. Eita! Não sei onde o cara tá indo, não. Só espero que ele não enrole pra sair da fase. Só isso. Ele não enrole pra matar o Lich dele. Seriam as coisas que o cara pode me atrapalhar numa partida online. Ah, matou rápido agora. Não sei se fui eu ou ele, né? Tanto faz quem executa, tá? Well done. Now get to extraction. Tanto faz quem executa. Não precisa, deixa eu executar pra vir o meu Lich. Não tem nada a ver. Você não influencia em nada. Aí, veio o meu Lich. Que bom. Ó a mesa, o estrago que faz. Errei. É muito azar, cara. Não acredito. É só pra demorar mais de 2 horas o processo mesmo. Mas beleza. I think I have something of yours. O cara tá rindo adoidado de mim. Lembrar de trocar o hacking. Tô achando de boa que ele tá parecendo bem, né? Agora deu as caras. Largou a vergonha. Não sei se o cara vai sair do grupo. Saiu, claro. Tá. Chata já tá ali. Vome. Tá com cara de vome, hein? Tá com cara de vome. Vamos ver se ele... Ó, ainda tá aborrecido, mesmo tendo acabado de aparecer. Agora eu vou procurar mais os... Na resgate tem como falhar, não tô afim. Sabotagem também às vezes é bom. Resgate, termina de novo. Faltam quantos mesmo para eu testar nele? 3? 3 hackings de primeiro e a ordem dos 2 no segundo? Acho que é isso, né? Então você vê, o cara apareceu lá na partida, né? Eu comovei o meu Lich e ele ganhou 10 murmúrios aí na faixa por ter aparecido o meu Lich pra ele, né? Então essa é a grande vantagem de se jogar em co-op, né? Parece a Elite. Bora resolver essa parada, Elite. Os caras nível 98. Centro de cacetada. Meu Deus. Tanca o cara também, olha aí. A curva Nucor, ela tem um efeitinho extra de aumentar as partes que você atira do cara. Então, dá uma deformada em todo mundo que você atira. Só visual, né? Acho que não influencia em nada, não.
E a maioria do povo nem tava dando pra ver porque eles morrem muito rápido, né? Como esses caras aí já estão mais tanquinho... Ah, não vou pra lá, gente. Cadê o caminho mesmo? Não quero ir lá, voltar lá atrás pra matar. Não é possível que não tenha um caminho. Aí. É muito chato esse Exterminate, né? Ele força você a voltar na fase. Porque tá mais perto o cara lá atrás do que os caras lá da frente. É meio chato isso. Ah, filho de Deus. Opa! Ah! Scorpion maldito! O nome Scorpion é muita sacanagem, né? Scorpion pra um cara que te puxa com gancho, ok. Deixa a Warner descobrir. Acabou a fase. Cadê essa bagaça? Para de correr, filho de Deus. Aí. Ah. Sair daqui já. Esperar um pouquinho. Como é que ele aparece? Acho que não, né? Se fosse aparecer por esse carinha aí, eu acho que já teria aparecido. Vamos lá então. Eu morro de medo de acontecer uma situação onde você tá rolando pra ir pro final e dê trigger no negócio e você passe de fase sem poder interromper. Assim, nunca aconteceu, mas eu acho que uma hora ou outra vai acontecer. Continuando aqui. Your little lich is coming up in the world, Se tem mais algum Tenno. Exterminate. Sabotagem aqui, talvez tenha gente. Tem. Aí você pode ficar procurando também por fase que tem gente jogando, né? Fazendo isso. Você vê se tem time aberto, as fases que te interessar. Essa. Ó, aqui tem um time aberto. Se tivesse fase de Kuvalite eu já caía nela, né? Como não caio? Não é muito prático isso, né? Seria legal se tivesse um local pra você só ver times abertos de gente fazendo Kuvalite, né? Acho que seria ideal. Sozinho. Ele tá de raiva. You know. 3 num resgate aqui. Boa chance de ser. Aí. Aqui tem. Fazendo Kuvalite. Aí pode ser que seja um Kuvalite nível menor também, né? Fase mais fácil do que as minhas seriam. Dependendo, poderia ajudar bem um jogador que não consiga não deconto sozinho as fases mais altas. Ó, já entrei os caras revelando. Murmúrio, bem normal isso. Carinha só jogando, na verdade. Não sei o que ele tá aguardando. Eu tenho que esperar ele, né? Falei do problema de jogar modo online, né?
Pra hoje, fi. Vai manter todos os guardas. I knew you would come. Thank you. E... Tem que entrar em fase em andamento pode ser meio ruim, né? Se você entra numa fase que está muito tempo em andamento, de repente o cara já executou um monte, né, de Frau, você vai entrar na fase, gastar a sua fase e mal vai ter pego, né, os Fraus dela. Tem esse probleminha também às vezes. Isso não vai ter. Tem um Kuvalit aqui. Só que eu falei. Mais um Frau lá pra trás. O cara tá enrolando, né? Bem longe. Aí se vier o meu Lich, vem em cima de mim. Se vier o Lich dele, vem em cima dele. Basicamente isso também. Tá encebando muito na fase. Acho que eu vou pra saída e dar o timer a 0 dele. Devagar. Something of yours. Outra coisa legal da Brahma Curva é você criar espectros usando ela. Também fica uma coisa muito boa. São bem poderosos, bem fortes para ajudar nas fases. Vale a pena. Agora... nada que interessa aqui. Vou sair desse esquadrão. Captura podia ter feito. Sabotar. Mais. Aí. Times abertos. Falou que tava sem time aberto e tô entrando num. 2 pessoas. Bacana. Isso é pra vir o Lich dos dois. Jogando assim com várias pessoas tem chance de vir mais de um Lich na fase, acho. Vem um cada vez, mas é bem legal quando isso acontece porque agiliza bastante. Tenno. Estão vendo os palhaços lá do
Fight and kill Tenno. Strag 3, Fighting. G3, né? Tenno, listen carefully. We're Perto deles, né? Extraction. Os caras vão ficar esperando mesmo. Já foi. That one will be difficult to replace. Last of the Groostrag 3. You took a risk, but it paid off. Foi a G3 mais tardado que eu já vi. Os caras morreram instantaneamente. Apareceram e tudo. Caiu tudo. Opa, o bug. É nível mais baixo, velho. Realmente alguém começando o Lich às vezes, né? You have broken their ranks and they are on 50 the run. fase. Another successful mission. Find Se extraction. viesse um Lich, eu acho que eu enchia meu hacking. E aí já cortava as minhas chances por 50% de acertar. Torcer pra vir um que não seja o meu. Porque prefiro, né, vir um deles e revele meu murmúrio pra próxima fase. Mas eu acho que não vai acontecer não. Não tô com muita sorte. Os caras cebando. Esperando ver se aparece, né? Desistiu. Wallet feeling a little light, friend? The mission was scrapped, but everyone made it out. That is what matters. Ver se eles não saem do grupo, fico no grupo deles. Duas pessoas, acho que é bem legal. Se vão quitar. Olha, cara. Era um Kill hit. someone. Brawl já dava. Vamos clicar na fase. Chamar. Agora eu saio. Então, aceitou. Agora Mastery level baixo. Talvez isso aqui seja o primeiro elite dele. Arma. Pode ser. Os primeiros. Vou pegar um Trau. Já vai encher a barra do meu Lich. We received intel that somebody vital to the operations is here. Descobri qual Find que é o them primeiro. and capture them. Certinho, né? Com certeza nessa fase meu Lich vai vir, só de sacanagem. Não deu ainda o Grimório, parece. Mission complete. The captive has been Revelou escorted to the aqui. extraction point. Well done. Aí, tipo assim, se eu não for lá perto dele, tem chance de ter vindo Relíquia Hacking e eu não pegar ela, né? É um lado chato de você. Aí, revelou o Hacking. Aí meu Lich vai vir só pra me zoar. Não sei se eu tentaria matar ele agora, eu acho que não. Gosto dessa situação, né, de não fazer isso, mas... Vacilo meu de ter vindo multiplayer, devia ter ido no single player, né, nessa fase e já vazar. Aí você vê o seguinte, matar os Fraus agora não me serve pra nada, né? Não serve pra nada. Seria só pra ter chance de ver as
as relíquias mesmo, né? Realmente eu vacilei, devia estar no single player agora aqui. Já tinha ido pra saída, já revelava o próximo. Eu não posso rushar muito porque os caras com certeza não querem rushar, né? Tá bem no começo. Com certeza eles vão ficar encebando até por todos os fraus. Se vier o meu lich eu vou... não vou. Tá? A questão do meu lich é que eu já sei qual que é o primeiro hacking, né? Que vai ser o terceiro revelado aí. Já vou saber logo logo. Mas eu não sei o segundo e o terceiro, então ainda tem 50% de chance de eu acertar ou de eu errar. Mesmo com o terceiro revelado certinho. Wallet feeling a little light, friend? Como o murmúrio não me interessa mais, eu vou jogar single player mesmo. Não pensa mais. Para capturas, principalmente. Se vier o meu lead para vaso, né? Vou sair aqui. Oh, no, you don't. Get Ó, back here and acertei. check what's coming to you. Tinha acertado agora. Tudo bem. Vamos lá, single player. Defesa móvel, nem pensar. Captura. Acabar em Cassini seria poético, né? Começou em Cassini e termina em Cassini, mas... tô com sorte agora pra isso não. We received intel that somebody vital to enemy operations is here. Find them and capture them. É como eu falei, fica executando a galera que é só pra irritar o Lich, né? Chance pequena de vir a Relíquias Hacking. Se só não preciso mais, né? Não tem mais murmúrio. Excellent work. We'll interrogate the captive back at base. Your part is done. Ai, ai. Tenno. Nossa, olha isso, cara. Brutal. Wakey, wakey. Ele me paralisou durante o efeito aqui. I think they're scared. Comrades, are they scared? I think they're scared. Primeiro certo. Agora e o segundo, e o segundo. Se eu acertar o segundo, tá tudo certo. Se eu errar, For keeping this ficar de counter. naughty, naughty. E agora? Caramba. Cara, muito azar. Muito azar. A saída logo. Vou nem executar os outros, não preciso de murmúrio, não quero relíquia, não quero nada. Só quero matar esse palhaço. Bora. Operating in my Sacanagem. sector, friend. Time to pay the idiot. Bom, agora eu sei a ordem. Depois de um pequeno esforço, 2 horinhas, temos a ordem certa. Muito azar. Às vezes você tem sorte, às vezes tem azar, é normal também. Faz parte. Lá. Ó, bom que ele não resetou a barra, né? Quando ele pega nível 5 não reseta, então a chance dele aparecer é muito grande. Vou inverter aqui. Só conferir. Chata. Netra, isso mesmo. Netra não era o segundo. É isso aí.
Então a ordem de revelar os murmúrios não tem nada a ver com a ordem aqui, é aleatório mesmo, tá? Às vezes coincide, né? A gente revelou primeiro o seu primeiro, revelou o segundo, mas é coincidência, né? De início eu ainda achava que podia ter um pouco a ver, mas não. Já tive várias amostras pra saber que não tem nada a ver. Bora. Capture, será que tem? Capture é que é mais rápido também, né? De aparecendo eu já posso sair. Agora vai. Torcer pra ele aparecer. Tem chance dele não aparecer ainda, mesmo estando furioso. You are here on a capture É mission. muito You azar. must find, capture, and Duvido nada. extract our target. Warframe é isso, né? Muitas camadas de coisas aleatórias. Prato cheio pra frustração. Capturar o cara. O inimigo nível 110. Muita coisa, né? Excellent work. We'll interrogate the captive back at base. Your part is done here, Tenna. Nossa senhora, que ignorância. Esse cara tem um burst violento, né? Ó, já tô na saída. Nada do cara até agora. Boas chances dele não dar as caras, né? Já poderia sair, mas tô esperando um pouquinho aqui. Espero mais um aparecer aqui. É, tá demorando muito. Saída mesmo. Uma chance, última chance. Operating in my sector, Foda. friend. Time to Muito pay azar. idiot tax. Escolheram a dedo pior caso possível pra lidar com ele. Tinha um cara que não aparecia de começo. Zoou tudo a ordem das coisas. Tudo bem. Mine. Sector's a dump, but it's my dump. Cat. Oh, Tá no, quase you no don't. máximo a barra dele. Capture não. You are here to find our target and bring them to the extraction point. Happy hunting. Deu cara. Vazado, será?
Mission complete. The captain has been escorted to the extraction point. Well done. Ó, uma relíquiazinha. Vou falar que eu tô aqui à toa, né? Jogo fogo com dó. Toma uma relíquia aí. Fica matando os fraus à toa. Ah, do cara. Chegando na saída. Nada do Kuvalite. Sacanagem demais. Não acredito. Vamos lá. What was yours is now Duas mine. missões à toa. Bye bye. 3 minutinhos, 3 minutinhos. Ah, não. Falando que a próxima aparição dele eu consigo executar ele, né? Se eu não tiver feito alguma cagada aqui. Tem muita gente que esquece de trocar o murmúrio, a ordem, aí executa de novo errado. Acontece bastante. Para olhar mais do que é menos. Se não tiver mais capture, eu vou sabotagem mesmo. Tá. Vai ter um cap... You are here on a capture mission. You must find, capture, and extract our target. Excellent work. We'll interrogate the captive back at base. Your part is done here, Tenno. Cadê esse corno? Eu acho que é um dos piores casos de Kuvalite que eu já peguei, né? Aí. Friend, it's been too long. So I can do Nossa, só a violent distância and que ele me messy, pega. or messy and violent. Any preferences? Nossa. Matou? You can't kill Agora você me. morre, rapaz.
novo me congelou. Back as something even more horrible. Naughty, naughty. Aí. Quase lá. E... Tá, deu uma bugada na animação, né? Agora você vai ter duas opções. Ou você elimina, que é pra ficar com a arma dele, né? E aí, se ele tiver efêmera também. Ou você converte, se ele tiver efêmera, você fica com a efêmera. A arma você perde, né? Eliminar porque eu quero a arma dele. Olha a animação entrando no meio do cenário. You win some, you lose some. Prontinho. Eu devia ter feito isso aqui pra matar ele. Fazer isso aqui. E acumulado 1 milhão de dano nele, mas não pensei na hora. O alcance é muito pequeno, só ia dar certo se ele colasse em mim mesmo, né? E pronto. Finalmente. Vai recuperar tudo, ó. Tudo que ele roubou. 39.200 curvas, os modzinhos, uns recursos. Nada demais também. Vai lá na forja. Pegar a shield curva que vai estar feita. Bichinho. Aqui. Agora eu venho aqui no meu personagem. Tenho as duas, né? Essa que eu tinha antes e a nova. Vou equipar a antiga, que já tá nível 40, já tem 5 formas, né? Vou vir aqui em aprimorar nela. Ações. Fusão de valência. Selecionar essa aqui. Aí, vai ficar... Ela tava 30% elétrico. Agora ela vai ficar 60% glacial, que é o 55 mais 10%, né? Certinho, 60 que é o cap. Prontinho. Aí, o dano que aumentou, ó. Mudou o elemento, né? Antes era corrosivo, agora tá viral. Mas não tem problema. Depois eu faço uma tóxica ou elétrica e coloco, né? Acho que por causa da Shield Egg, como tem o Primate Fever Strike que eu não tenho, pode ser que vale a pena fazer a Shield Egg ser elétrica, né? Que aí você põe o Primate Fever Strike e fica corrosivo. Acho que é mais negócio. Mas por hora eu vou deixar assim mesmo. E aí pronto, não tem mais o Kuvalit. Já poderia de novo ir lá em Cassini e fazer um outro, né? E aí fica fazendo enquanto for necessário, enquanto for conveniente. Se eu vier aqui na... Opa! Histórico aqui de Kuvalites. Agora ele já tá aqui, ó. I think they're scared. Comrades, are they scared? Como eliminado. Mais um pra coleção. Aqui tem os filtros aqui em cima também. Tinha visto. E aí, só fazer um lit novamente, né? Assim, enquanto for necessário, enquanto as armas não tiverem 60, enquanto vocês estiverem atrás de efêmera, enquanto você estiver de início indo atrás das 16 armas, né? Ou ainda das armas principais. Esse é o sistema, né? Repete, repete, repete. A única coisa que eu não mostrei é o trabalho de pegar os hackings, né? Eu não fui nas fases de Fend the Void fazer especificamente. No caso, tá só essa aqui ativa no momento. Toda hora troca, então é sempre bom ficar de olho, né? Como eu falei, especialmente Exterminate é muito útil para fazer rapidinho. Fend the Void, ao contrário, é bem tranquilo, sempre se acha partida pública, né? Bem comum achar partida pública, especialmente dependendo do modo. Bem tranquilo, muita gente faz, muita gente vai lá para farmar curva especificamente, tem muita gente que vai para pegar também esses itens, né? Esses hackings para fazer os Kuvalites. Então, o sifão de curva, muito tempo que eu não faço, né? Só fazia no começo mesmo, quando eu não tinha os hackings, quando eu tinha relíquia e tal. Como eu tô cheio, não tem muito por que eu estar fazendo, mas é uma alternativa também, como eu falei, algumas fases, né? Você pode rushar, tipo a captura. Eu quero lá só para ter chance de obter relíquia, vai sozinho, né? Rusha a captura, ignora o sifão curva, e se tiver que vir a relíquia, ela vem, né?
independente disso. Aí se você quiser o cubo também, né, aí você tem que fazer o sifão, aí é bom fazer no modo online mesmo. Até pra facilitar um pouquinho, que é uma coisa bem chatinha esse sistema do sifão curva, né, de ter que destruir os negócios, fumacinha contendo e tal. Não sou muito fã, não. Bom, gente, é isso. Acho que deu pra mostrar bem o sistema, né, bem em detalhes, uma run bem ruim de um Cuva Elite. Não tive sorte de vir com efêmera, né, realmente foi uma chance meio baixa. Mas aí ao longo dos meus leads aí eu tive 3 efêmeras. Tenno, the balance Então of a power continues to amostra aí shift. tá sendo aí uma Navigation porcentagem is relativamente marked with new baixa. invasions. Mas é algo que não incentiva mais. Vou mostrar as efêmeras aqui em game, as 3 que eu tenho. Vou pegar o Kong normal. Apesar que fica meio bugado a efêmera anterior, né? Agora desbugou. Tem aqui a aparência. Errei. Anexo. Efêmera. Então a primeira efêmera que eu destranquei é a tóxica. Depois eu destranquei a elétrica. E por último, a de contusão. E essas pedrinhas aí ao redor sem se mexer. Né? São as efêmeras que eu tenho de Cuvalite. Tem mais 4 que eu não tenho, né? De cada um dos elementos básicos. Mais radiação. Acho que é o único elemento composto que tem nos Cuvalites. Enfim. Lembrando que essas efêmeras você consegue aplicar em pets também, né? Você consegue aplicar em outras coisas além do Warframe, né? É um diferencial delas. Elas servem para alguns usos que só elas, por enquanto, podem, outras efêmeras não, pelo menos. As que eu tenho, eu não consigo, né? E aí, com certeza, motiva mais para procurar elas, além do estilo em si, né? Da parte visual, de você poder aplicar para outras coisas que não permitiriam o uso de efêmera. Então, isso a gente fica aí a dica. Espero que tenha ajudado. Se quiser algum outro tutorial, tiver alguma outra dúvida sobre o jogo, talvez dê pra gente fazer algo similar. Como eu falei, é um sistema que eu gosto pra caramba, né? Eu perdi muitas e muitas horas nisso. E com certeza ainda vou continuar fazendo enquanto eu tiver arma pra pegar 60 das armas que eu vou usar, enquanto eu não tiver todas as efêmeras, né? Vou brincando com ele aí, continuando essa história aí, com certeza. Então é isso, a gente fica a dica. Valeu, falou e até a próxima.